Fala galera, beleza? Saiu recentemente um survey, né? O resultado de uma pesquisa que o time do Ionic fez com mais de 10 mil membros da comunidade, né? Eu vou compartilhar com vocês alguns resultados e colocar alguns comentários aqui do que eu acho. Primeiro ponto, pessoal, é que esse survey foi realizado pelo time do Ionic, né? Então, assim, tem que ponderar um pouco, porque muitas pessoas que utilizam o Ionic, né? Que foram, acho que foi a maioria que respondeu esse survey, elas obviamente utilizam Angular e aplicações híbridas, tá? Então eu não acho que isso tenha validade para todo o mercado. Mas de qualquer forma, são números bem interessantes para que a gente possa analisar aqui e entender melhor como que vai ser esse mercado 2019 em diante. Bom, o primeiro dado interessante que a gente tem aqui, que é o tipo de aplicação que as pessoas estão construindo, né? Então, assim, para o meu espanto, né, a maioria das pessoas estão construindo aplicações B2C, Business to Consumer, ou seja, aplicações para o consumidor final, né, não aplicações linhas de negócio, line of business, né, como a gente fala, né, intranet e coisas afim, né. Então, 76% das pessoas que responderam, né, dos mais de 10 mil pessoas que responderam, estão criando aplicações B2C, ou seja, estão usando aplicações, né, o Ionic para criar aplicações para o consumidor final. Dessas pessoas que responderam também, né? A maioria delas está usando o Angular como ferramenta, 86%, o que já era de se desconfiar, né? Porque a pesquisa vem do Ionic, React com 23% e Vue com 17%, tá? Então, obviamente, a maioria das pessoas que usam o Ionic, né? Criam aplicações híbridas, lógico que isso daqui não foi uma pesquisa só de pessoas que usam o Ionic, tá? Mas, assim, convenhamos que saiu do nicho deles ali, né? Então, a maioria realmente usa Ionic com Angular, né? Ou, se não faz Ionic, faz algum outro framework com Angular também. E para desenvolvimento mobile, né? Tem aqui Ionic com 83%, o pessoal usa. Cordova / PhoneGap com 49%. Android nativo com 22%, React Native com 14%, jQuery Mobile ainda estão usando com 13%, iOS nativo com 13% também, Xamarin com 7%, Native Script com 6% e Next.js com 2%. Então também é um resultado assim que a gente pode claramente ver que o pessoal que respondeu utiliza, né, a Ionic, obviamente, mas assim, o que me surpreende nesse resultado aqui em si, né, é a questão do nativo para Android tá tão lá em cima, né, então acima do React Native, por exemplo, né, e o Xamarin tá tão lá embaixo, com só 7%, entendeu? Já que o Xamarin é uma ferramenta fantástica para criação de aplicações mobile, né. O Flutter não entrou aqui, mas provavelmente ano que vem vai entrar, cara. O Flutter é um dos caras que tem tido um destaque bem interessante, bem grande na criação de aplicações nativas, né? É um cara muito bom também, que a gente vai dar uma boa olhada em 2019. Partindo para o próximo passo aqui, né? Tem uma outra pergunta que eles fizeram que é muito interessante, né? Se você usa só nativo ou cross-platform, né? Então, 52% usa cross-platform, né? Então, assim, isso é um resultado também que é de se esperar, né? O pessoal está procurando mais aplicações cross-platform, né? Principalmente quem paga pelo projeto, porque é muito difícil você manter um time Android, um time iOS, né? Não tem como. É muito mais fácil você reaproveitar o conhecimento que o pessoal já tem em C# com Xamarin, etc. E criar cross-platform, né? Escreve uma vez só e vai para as plataformas do que ficar escrevendo um por um nativo, né? Agora, uma das perguntas que eu achei mais interessantes aqui: qual o fator mais importante que você leva em conta, né, na hora de desenvolver sua aplicação? 30% respondeu, ficou bem dividido essa. 30% respondeu cross-platform, né, que é a eficiência entre ambas as plataformas. Ambas, porque praticamente só tem duas, né? 16% respondeu custo de desenvolvimento e manutenção. Olha que interessante, né? Um dado que está lá em cima, né? Segundo requisito. Que, na verdade, assim, eu acho até que às vezes devia ser o primeiro, né? Porque é custo e manutenção, etc e tal. Bom, performance também é bacana, né? Mas fico bem dividido nesses casos aí. É duro para quem paga, né? 15% respondeu qualidade da experiência do usuário entre as plataformas, né? Então esse é um assunto, um cara que eu acho importante também. Tem que estar aqui, obviamente, porque a experiência do usuário é o que faz reter ele, né? Que faz ele usar o app. 13% respondeu speed, né? Velocidade e time to market, né? Que é a hora de alcançar. Eu comentei algumas vezes com vocês já, principalmente nos cursos de Ionic que eu faço,
Que o Ionic é um ótimo cara para isso, né? Então, às vezes, você está com a sua startup, com o seu produto, e você quer testar o mercado. Então, você vai perder tempo e dinheiro desenvolvendo uma puta de um app com todas as features. Não, você quer fazer um MVP. Você só quer testar se o produto vai dar certo, se tem mercado para ele, né? Então, para lançar um MVP, o Ionic, cara, fantástico, né? Você escreve muito rápido as aplicações. 13% respondeu isso. 10% respondeu performance. 8% respondeu skills e match com o time de desenvolvimento, né? Ou seja, já tem um time que desenvolve. 6% respondeu facilidade nos updates e manutenção. E 1% respondeu outros. Eles colocaram também no survey uma parte sobre PWA, que é muito importante e muito interessante. A primeira pergunta é se você já publicou um PWA nesse último ano, né? 39%, que é a maioria, respondeu que não. 31% respondeu que sim. E 30% respondeu que não, mas planeja colocar nesse próximo ano, né? No ano de 2019. Então, assim, pelo tempo que o PWA está no mercado, é um ótimo número, né? A outra pergunta de PWA que a gente tem aqui é para quem você está construindo seus PWAs, né? Para quem está fazendo PWA. E, para surpresa, de novo, 78% estão fazendo para clientes, para consumers, né? 32% para employees, né? Dentro da empresa, intranet, coisas do tipo. 25% para parceiros, né? Então, assim, é um número muito expressivo, 78% pessoal que está construindo PWA, né? Para já B2C, né? Business to consumers. Depois, a próxima pergunta que a gente tem aqui, ó, é se você está atualizando uma aplicação que já existe ou criando uma nova aplicação, né? Um novo PWA. 72% responderam que estão criando uma nova PWA e 28% estão atualizando as que já existem, né? Então também é um número legal para a gente analisar, porque assim, eu esperava que fosse bem menos. Normalmente a gente toma a decisão de criar PWA quando você está num projeto novo, né? Normalmente os projetos passados você até esquece, né? Não tem muita atualização lá. Mas é um número expressivo também, 30% dessas pessoas aqui estão atualizando, né, seus sites antigos e colocando suporte a PWA neles, né? Então pode ver que muita coisa vem por aí. E depois eles perguntam assim, ó, esse app, né, que você está fazendo também vai ficar disponível nas stores, né? Ou seja, vai ter um binário nativo, um APK, um app ali. 42% responderam que sim, 36% responderam que talvez e 22% responderam que não, né? Então, assim, legal também e um pouco confuso, né? O cara tá fazendo um PWA, mas quer deixar ele na loja, né? Então, lembra que eu comentei que tem espaço para tudo? Então, realmente, gente, tem espaço para tudo. Às vezes faz parte da estratégia, né? Do marketing, tá na loja, etc e tal, né? Então, varia muito, né? Da estratégia de cada um. Então, assim, 42% pretendem, mesmo tendo PWA, colocar esse app na loja, né? E para fechar aqui essas perguntas PWA, tem o que te motiva, né? Qual é o motivo primário da construção do seu PWA, né? Então, tem aqui com 41% cross-platform efficiency, né? Eficiência entre múltiplas plataformas, né? Fácil de servir, etc e tal, que é o que o PWA tem de melhor, né? 20% improve mobile experience, né? Que é melhorar a experiência web no mobile, que também é ótimo, né? Excelente, gente, pelo amor de Deus, melhorar esses sites aí, não é responsivo, não é nada, responsivo é o mínimo que você tem que fazer. 19% responderam distribuir a aplicação diretamente aos usuários, né? Sem passar por third party, sem passar por loja, coisas do tipo, né? Que também, para mim, é um puta do benefício, né? Soltou com um bug na loja, reza, porque no mínimo, se você tiver no Google 2 horas e na Apple 2-3 dias, né? 13% responderam tornar fácil de atualizar a aplicação onde ela estiver. Isso aí também é um fato, eu já comentei diversas vezes, né? Uma fabricante de celulares aí lançou um celular com um problema que estava explodindo e lançaram um update emergencial de correção e só 46% das pessoas atualizaram o app, né? Então, realmente é muito difícil. Os apps, você tem que baixar o app inteiro de novo. Eu mesmo não atualizo. Às vezes eu estou no 3G, viajando e tal, não vou gastar minha banda atualizando um app, entendeu? Por mais que a aplicação seja crítica, né? Então é duro bater, né? Às vezes a API já está atualizada, o app não. Então você tem que ficar mantendo versão de API, etc, porque o app não está atualizado. Complicado. 4% responderam que é para adquirir novos usuários, né? Então é um número que eu queria que crescesse mais, porque esse número significa que o mercado está entendendo a importância do PWA, né? E 3% responderam aí que porque todo mundo está fazendo. Tá indo na modinha, tá? Eu tinha falado que fechou, mas tem mais uma muito interessante aqui, que é quais ferramentas estão sendo usadas para criar essas PWAs, né? Obviamente, Ionic
com 76% em primeiro lugar, Angular com 71% em segundo lugar, tá? Então a Ionic com Angular, que o pessoal mais está usando para criar PWAs, React com 17%, Vue com 15%, Stencil com 7%. Stencil é o novo projeto do time do Ionic, que é fantástico. Web Components 100%, um cara muito bacana, vou comentar dele nos próximos vídeos. Polymer 3%, Polymer também é um cara legal, disputando até com Stencil aí, né, nessa questão. Preact, né, e Other com 1% cada um. Movendo para o back-end, pessoal, eles fizeram uma pesquisa também, né? Então, assim, eles perguntaram aqui qual serviço, né, de push notification vocês estão usando. 66% estão usando Firebase, 24% estão usando OneSignal, né? 21% ainda estão usando o GCM. O GCM moveu para dentro do Firebase já, né? 19% usa a PNS, que é o da Apple, né? O push da Apple. 2% IBM, 1% Urban Airship, que eu nem conhecia. 3% PushWoosh. 1% Azure, queria que fosse mais, e 6% Other, né? Então, Firebase realmente é muito fácil de criar push notification com ele. Particularmente eu uso o OneSignal, porque eu acho ele tão fácil quanto Firebase, gratuito, tem umas interfaces legais, dá para você colocar na web e tudo mais. Firebase também dá, mas assim, tenho mais familiaridade com o OneSignal, eu acho ele muito bacana. Mas também, assim, uma tendência ali, Google, né, Angular e tal, que seja Firebase, né? Não sei o quanto influencia isso no resultado da pesquisa, mas é até um número assustador, aí 66%, né? Dominar toda essa parte de mensageria. Seguindo aqui no back-end, então, eles perguntam qual banco de dados, né, está sendo mais utilizado. Então, em primeiro lugar, 59% MySQL, né, o MySQL. Famoso banco MySQL, mesmo sendo comprado pela Oracle, o pessoal não desgruda dele ainda, né? A Firebase com 42%, seguindo, cara, uma puta de uma subida pro Firebase, hein? Putz, realmente ficou com push e com banco de dados aí, é ótimo. Firebase é um ótimo NoSQL, gente. Tem alguns probleminhas dele lá, mas muito bacana. Mongo com 33%, tá? O Mongo, para mim, é um dos melhores NoSQL que tem. Postgres com 22%, também é excelente, um banco excelente. AWS RDS com 9%, SQL Server com 6%, DynamoDB da AWS com 6%, MariaDB ou MariaDB com 0%, nem sei porque entrou aqui. Então, CouchDB com 1%, Oracle com 2% e outros com 3%. Né? Esperava só que o SQL Server tivesse melhor colocado aqui, mas tudo bem. Agora aqui, o que eles estão utilizando como hosting, né, para o back-end das aplicações. 40% está usando self-hosting, né, ou seja, um hosting próprio qualquer aí. 35% está usando Firebase aparecendo aqui de novo. Firebase é um back-end as a service completa, né, gente? Vai aparecer aqui mais ainda. Amazon ECS com 19%, DigitalOcean com 15%, Heroku com 14%, Azure com 14%, Google, né, o GCP Containers com 10%, AWS Lambdas, que são Azure Functions, né, relativos, 10%, VPS Provider 8%, AWS Lightsail com 2%, Microsoft com 2%, não colocaram qual serviço, mas está em Microsoft, IBM com 0%, Kinvi com 0% e Other com 3%, né? Então, assim, o back-end, obviamente, aqui tem um destaque para o Firebase novo, né? E o que espanta é que, assim, ainda, né, a comunidade que trabalha com front, né, com coisa do tipo, muito JavaScript e tal, a gente pode ver aqui que elas tendem a mais AWS, Firebase, mais Google e Amazon, né, e menos .NET, menos Microsoft ainda, né? Então parece que o pessoal ainda está com aquele preconceito que tem basicamente o que o AWS tem, o Azure também tem, né? Se bem que o Azure ficou aqui com 14%, verdade. O Microsoft que está aqui para baixo é outro, não especificaram o que é, né? Mas mesmo assim, ainda perto dos 35 e do 40 do self-hosting, né? Eu esperava que tivesse mais cloud e eu esperava que o Azure tivesse pelo menos acima do DigitalOcean, Heroku e algumas outras coisas aqui. Então, pessoal, se vocês quiserem conferir a pesquisa toda, tá? O link aqui na descrição, beleza? Eu vou deixar para vocês lá e comenta aí o que vocês acharam dessa pesquisa, desse survey, se vocês acham que é válido, né? Vocês acham que tá um pouco tendencioso
ser a comunidade do Ionic, né? Eu realmente achei que a parte do front-end, ela tá até um pouquinho tendenciosa, assim, eu acho que tem muito mais gente utilizando Vue, principalmente, né? React tem um mercado bom, mas Vue acho que ganhou muito mercado nesse meio tempo. A parte do back-end e cloud, né? Tem a questão do Azure também, eu esperava que tivesse melhor. E agora, assim, esses números aqui, eles mostram pra gente, assim, que ainda tem essa questão, né, da gente levar essa cultura nossa aqui da Microsoft nova e tal pro pessoal que tá no front, né? Por que será que o pessoal usa tanto Firebase, né, e tão pouco Azure e coisa do tipo, né? Será que eles não sabem das facilidades, né? Será que eles acham que é difícil, que tudo é cobrado lá, né? Então, assim, deixa seu comentário aí, comenta o que você achou das perguntas, o que você tem usado também, né? O que foi trend para você em 2018. É isso aí, um abraço e até mais.